Especialistas de 31 instituições acadêmicas e de pesquisa brasileiras finalizaram um estudo que identificou, mapeou e sistematizou os principais desafios que limitam o avanço das pesquisas sobre o uso medicinal da cannabis no Brasil. Ele foi elaborado com a contribuição de 132, melhor dizendo, pesquisadores de instituições como Embrapa, SBPC e universidades públicas, apresentando soluções concretas para apoio à Anvisa e também ao Ministério da Saúde na criação de um marco regulatório abrangente e eficiente. Para falar sobre a participação da Universidade Federal do Maranhão no marco regulatório para o avanço dessas pesquisas sobre o uso medicinal da cannabis aqui no país, a gente conversa agora com o professor e pesquisador Ricardo Monteles. Ricardo, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Uma satisfação estar aqui presente, a gente falar sobre esse assunto importante. Mandar um alô aí para todos os ouvintes, para vocês aí que estão no estúdio também. Estou aqui à disposição para a gente conversar sobre esse assunto. Que bom, né? Falar sobre saúde acima de tudo, né? Por que isso tudo representa coisas positivas, né, para a saúde, para vários tratamentos? A cannabis ela tem ela tem demonstrado, né, uma sofisticação, pode até se dizer, né, e uma abrangência em vários tratamentos, né, de saúde. Enfim, explica um pouco sobre isso, Monteles. Pois é, obrigado, Adalberto. Então, a cannabis, como você falou, né, tem sido um artefato muito importante do ponto de vista terapêutico no Brasil e no mundo, né? As evidências científicas se avolumam a cada dia, demonstrando os benefícios terapêuticos da cannabis, dos canabinoides e todas as moléculas presentes na planta, né? Já é difícil a gente dizer assim que isso não funciona, né? Porque as evidências, tanto anedóticas quanto as evidências clínicas, isso tudo publicado internacionalmente, né, vem reforçando essa perspectiva de uso terapêutico da planta, apesar de todo um ecossistema proibicionista, né, quando a gente fala em termos de Brasil, em nível de Brasil. Então, já é reconhecido, né, o potencial terapêutico dos canabinoides. Existem muitas pesquisas para diversas condições de saúde, desde condições do neurodesenvolvimento, desde condições para dor, enfim, para distúrbios do sono, transtornos de humor, de modo geral, ansiedade, depressão, enfim, né? Então já tem todo um volume de evidências sendo apresentadas internacionalmente também. Então isso reforça assim, a necessidade da gente dar ênfase nas pesquisas científicas, fazer mais pesquisas, não menos, né? E para isso a gente está aqui, né, nesse momento agora, para discutir um pouco de como é que aconteceu esse amplo levantamento, esse levantamento abrangente, com mais de são centenas de pesquisadores representando universidades e centros de pesquisa nacional. Maravilha. Ricardo, antes da gente entrar especificamente nesse quesito, né, eu queria que você falasse como é a caracterização desse universo, né, atualmente aqui no nosso país. Embora a gente não tenha aí esse marco regulatório ainda, né, a coisa ela acontece, né? Tem pessoas que conseguem fazer tratamentos, né, utilizar, né, dessa tecnologia, né, para tratamentos. Como isso vem acontecendo atualmente aqui em nosso país? Pois Adalberto, existem várias formas de acesso. A gente está falando agora de um tema muito importante, que é a democratização do acesso à terapêutica canabinoide, né? E, infelizmente, ainda não é um acesso plenamente democratizado, né? Então, a gente sabe que existe todo um contexto de proibicionismo, né, histórico, isso internacionalmente, mas resvala também nas regulações nacionais, de forma que isso tem dificultado aí esses processos, tanto de pesquisa quanto do acesso em si, né, dos medicamentos, dos remédios e tal. Do ponto de vista da regulação, o que a gente tem hoje são dezenas de produtos autorizados pela Anvisa, produtos esses, diga-se de passagem, todos importados, né? Então isso é uma questão também muito importante para a gente aqui nesse debate. Eu quero dizer aqui que tem uma cachorrada latindo, mas eu quero dizer isso, né? Que a gente tem hoje já uma regulação
frouxa, vamos dizer, não tem nada definitivamente ainda determinado, embora a gente tenha uma lei de drogas, existem várias leis estaduais também já regulando o tema, inclusive garantindo a distribuição gratuita de remédios à base de cannabis no SUS, né? Então, existe todo um contexto, existem várias autorizações, tanto para cultivo individual, quanto para cultivo associativo, né? Existem as formas de acesso baseadas aí nas autorizações da Anvisa para importação. Então, a cannabis no Brasil hoje, a gente pode dizer que não está regulamentada, mas é legal, né? A cannabis medicinal, o uso de cannabis medicinal hoje no Brasil é um uso legal, legalizado plenamente, né? Você tem uma prescrição médica, você pode acessar qualquer medicamento à base de cannabis, de acordo com a prescrição médica, ou na farmácia, ou numa associação, ou você pode pedir uma autorização, né, para proteger o seu cultivo, caso você resolva fazer um cultivo individual. Enfim, tem todo um contexto. A cannabis está cada vez mais presente na vida das pessoas, nas famílias, nos seios das famílias, realmente, e o contexto de proibicionismo, ele para a partir do momento que a pessoa passa a perceber os benefícios terapêuticos dentro da sua família, né? É isso que a gente tem percebido. E aí as associações, inclusive, é uma das dimensões importantes que são destacadas ali na própria nota técnica que foi elaborada por nós, pesquisadores, né? A importância das associações no contexto da pesquisa também, como vamos dizer assim, um parceiro, né? No sentido de garantir aí um substrato material para que a gente possa fazer as pesquisas nas universidades, né? Também as associações são grupos de pessoas, né, que precisam desse medicamento, enfim. Então, isso tudo a gente está observando assim que cada vez mais abre-se uma janela de oportunidades, né, tanto para as associações quanto para os pacientes, enfim, terem contato, terem acesso a esse processo terapêutico diferenciado, individualizado, né? Muito interessante, Ricardo. E é bom lembrar, né, como você bem mencionou aí, existe um acompanhamento médico, né? Não é que a pessoa, ela de uma hora para outra, de forma deliberada, ela acredita que possa ter um funcionamento, né, de alguma coisa, ela pode até ter esse sentimento, mas ela tem que procurar um médico para ter ali uma prescrição, para que tudo aconteça da maneira correta, né? A gente sabe que a automedicação, ela também é uma coisa, é uma chaga em nosso país, né? Pessoas que consomem qualquer tipo de remédio de uma maneira descontrolada e sem um acompanhamento médico. Enfim, o médico, claro, ele sempre tem que ser a referência em tratamentos, e da mesma forma é com cannabis, né? Exatamente, Adalberto. Nesse momento é assim que a gente percebe, embora a própria cannabis em si, né, vamos dizer assim, historicamente, né, tem tratado muita gente de diversas condições. Atualmente, a ciência tem percebido, assim, né, fazendo bastante pesquisa, acompanhando pacientes, a gente tem percebido uma ampliação do espectro de condições de saúde para as quais a cannabis pode representar um benefício, né? Antigamente, inclusive em alguns estados hoje você trata pacientes de cannabis com apenas 4 condições do neurodesenvolvimento, mas a gente já percebe em outras pesquisas, diversas pesquisas mostrando assim que desde dores crônicas, dores neuropáticas, distúrbios do sono, transtornos de humor, Parkinson, Alzheimer, uma série de condições de saúde, né, podem ser tratadas a partir da utilização dos canabinoides terapêuticos. E é claro, como a gente está falando de saúde, doença, o profissional, né, adequado para que a gente possa se dirigir nesse momento são os médicos, embora, mais uma informação importante, menos de 1% dos médicos brasileiros prescrevem ou aderiram à prescrição de cannabis hoje. Isso tem várias questões, tem um fundo histórico muito importante também, porque não se via nada de cannabis nas universidades até há pouco tempo atrás, e agora a gente está percebendo essa virada de chave, né, essa reorientação epistemológica, inclusive, né, de alguns médicos, compreendendo a importância de prescrever e acompanhar pacientes que utilizam esse tipo de medicamento, né? É um medicamento que ele se alinha muito mais a um medicamento fitoterápico do que necessariamente um medicamento farmacológico, né? Embora tenha toda uma riqueza e uma diversidade de canabinoides, enfim, de produtos, de moléculas químicas que juntas, né, conjuntamente podem
sim garantir efeitos terapêuticos benéficos, né? Como a gente tem observado, tanto no trabalho das associações, é um trabalho nacional de ampla abrangência, quanto no trabalho dos pesquisadores, na pesquisa científica mesmo nas universidades. Certo. Ricardo, e nesse aspecto tanto da pesquisa como caminhando para a formulação desse marco, né? Como é que está a participação da universidade nesses dois aspectos? A nossa Universidade Federal do Maranhão tem tido presença, tem manifestado essa presença bem importante, assim, através dos nossos estudos, das nossas articulações, e é muito importante, assim, esse caso agora, né, essa questão que a gente está discutindo aqui, que é a elaboração de uma nota técnica bem embasada, bem fundamentada, com 132 pesquisadores aí, nacionalmente amostrados, né, levantando aí um total de mais de quase 500 entraves que a gente identificou para a realização de pesquisas com cannabis, né? Foi um trabalho muito simples, no caso assim, mas bem abrangente, é um levantamento nacional, né? Foi realizado em julho e agosto, é um mapeamento de pesquisadores de instituições que investigam cannabis no Brasil, e esse mapeamento ele revelou aí um cenário científico institucional das pesquisas com cannabis no país, né? O nosso objetivo era identificar, mapear, sistematizar os principais desafios que limitam o avanço das pesquisas com essa planta no Brasil, propondo soluções aí concretas para subsidiar, como você falou, tanto a Anvisa quanto o Ministério da Saúde, na construção desse marco regulatório abrangente que seja operacionalmente eficiente para a realização e para a continuidade da realização de pesquisas com cannabis no país. Essa iniciativa tem esse objetivo, né, de estabelecer um ecossistema favorável para o desenvolvimento científico e tecnológico que nos permita reposicionar, né, o país, tirando assim o país do atual status de importador para exportador de tecnologias em cannabis, posicionando como referência global no tema, que é exatamente isso que a gente está buscando. A gente identifica isso, né, o nosso potencial enquanto país, potencial científico do país nesse campo, no campo da cannabis, e esse levantamento é feito aí com centenas de pesquisadores. Foram 5 etapas principais, Adalberto. Uma consulta institucional por meio de um formulário, que a gente buscou mapear os desafios técnicos e procedimentais para a realização dessas pesquisas, análise das respostas da consulta institucional, a categorização em subgrupos regionais, Sudeste, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, né? A consolidação e a validação colaborativa dessas questões que foram comuns, né? Priorizadas com base em relevância, frequência, impacto também para o desenvolvimento de pesquisas, a seleção dos problemas mais críticos e, finalmente, o envio da nota técnica aí no último dia 14 de agosto para o Ministério da Saúde e para a Anvisa, né, com um aval aí de 31 instituições, como você falou. Esse trabalho estabeleceu a criação de um GT, um grupo de trabalho, né, de regulamentação científica, foi capitaneado pela Embrapa, pela doutora Beatriz, e a SBPC, e mais 29 entidades, no caso 29 universidades, dentre as quais a UFMA está presente como signatária também dessa nota, né? Então, eu considero que é muito importante a presença da Universidade Federal do Maranhão, assim como todas as outras, um número que é importante destacar também, dentre essas 29 universidades brasileiras, 25 são universidades públicas, né? O que aí representa, aí que traz aí para a gente observar a importância da manutenção e do fortalecimento da educação pública, como a gente tem feito e tem defendido, né, Adalberto? Olha só, Ricardo, para a gente acompanhar todas essas informações desse processo também, né, e a todas essas resoluções, como é que a gente faz? Legal. Essas informações hoje circulam bastante, né, Adalberto? Hoje a gente tem aí uma diversidade de formas de acesso à informação, né? A gente pode acompanhar tanto as notas que vão sendo divulgadas através do grupo técnico. Esse grupo técnico vai permanecer também desenvolvendo outros estudos aí longitudinais também, outros levantamentos que são importantes para subsidiar todo um contexto geral da pesquisa com cannabis no Brasil, né? Então, a gente tem se reunido, a gente encontra essas informações tanto no Ministério da Saúde, nos sites da Anvisa, no site da Embrapa. Eu acho que no site da Universidade Federal do Maranhão ainda não saiu nenhuma nota, eu acho que é importante também, de repente, a gente veicular essa informação. E o que acontece nacionalmente, assim, a gente fica sabendo muito pouco aqui, né?
Então, acho que, mais uma vez, importante a presença da Universidade Federal do Maranhão como um polo aglutinador de mentes pensantes aqui no nosso estado, né? E também divulgador do que a gente anda fazendo, né, no campo da pesquisa, não só com a cannabis, mas de modo geral, né? Eu falo aqui a partir desse meu lugar, né, de fala, vamos dizer assim, da pesquisa com plantas psicoativas, de interesse médico, na saúde mental, e, sobretudo, nesse momento agora, a gente falando da cannabis. Então, as informações estão pulverizadas, né, em várias universidades, lançaram aí nas suas associações comunitárias de comunicação, né, lançaram notas. Eu acho que é importante a gente também definir e colocar, se estabelecer nesse campo também aqui no Maranhão. Que bom, pode contar com a gente aqui na divulgação também desses resultados e dessas iniciativas. Acabei de conversar aqui com o Ricardo Monteles, ele é pesquisador daqui da Universidade Federal do Maranhão, professor também, e falou sobre a participação da UFMA no marco regulatório, né, para o avanço das pesquisas sobre o uso o uso medicinal da cannabis aqui no Brasil. Ricardo, muito obrigado pelas informações mais uma vez aqui na Rádio Opinião. Sim, fica à vontade. Obrigado, querido. É importante destacar aqui, muito obrigado também pelo espaço, destacar também a presença da região Nordeste, né? Nordeste e Sudeste, Nordeste liderando o número de pesquisas, né? Nordeste e Sudeste mais focados aí em aspectos farmacêuticos e terapêuticos, enquanto o Sul e Centro-Oeste apresentam maior ênfase em aspectos agronômicos e biotecnológicos. Muito importante aí demonstrar também que Nordeste e Sudeste juntas reúnem mais de 60% das instituições e mais de 50% dos profissionais envolvidos nessa área no Brasil. Então, o Nordeste tem um grande destaque aí do ponto de vista, né, em termos de abrangência nacional, tanto em infraestrutura quanto em recursos humanos, e, evidentemente, isso marca também uma ruptura com o tradicional eixo Sul-Sudeste, historicamente dominante na produção científica nacional, né? Eu acho que é importante destacar isso, destacar o Maranhão como a terra da diamba, a terra da cannabis, que tem toda uma cultura ancestral em torno dessa planta. Eu acho que é importante a gente avançar cada vez mais. Quero lembrar aqui também todos os ouvintes que a gente agora, dia 30 de outubro, no próximo mês, a gente vai estar reunido na Defensoria Pública novamente, realizando agora o segundo seminário para discutir cannabis, políticas públicas, direitos humanos, e a nossa luta está nesse sentido, né? Fazendo pesquisa, escutando as pessoas, desenvolvendo produtos, né? E desenvolvendo extensão, ensino, enfim, para que a gente possa fortalecer, né, vamos dizer, essa linha de pesquisa dentro da nossa universidade, que é tão importante e que dialoga com diversas perspectivas de análise, né, desde as ciências sociais, o direito, as ciências médicas, as ciências biológicas, agronômicas, enfim, né, toda uma diversidade de campos que essa planta, no fim das contas, dialoga, né? E a gente pode avançar muito mais ainda nesse sentido, né? E a gente conta com o apoio aí das nossas mídias locais, que são muito importantes para fazer a capilarização dessa informação, e a gente conta muito assim também com a parceria dos companheiros, das companheiras, dos colegas universitários, professores, estudantes, pacientes das associações, as próprias associações que têm feito um trabalho fantástico aqui no Maranhão e em todo o país, né? Quero lembrar também e mandar um alô especial para a nossa associação, a Associação Acolhedeira, que é a Associação Cultural de Pesquisa e Saúde com Cannabis, que desenvolve esse trabalho aqui de forma pioneira no estado, atendendo milhares de pessoas, e com um trabalho assim, muito focado no aspecto comunitário da saúde, né? No aspecto que a gente fala assim, que as pessoas mesmas conseguem encontrar o seu caminho de cura, né? Através do contato com os médicos, com terapeutas e principalmente com os remédios, com os fitoterápicos produzidos à base de cannabis. Acho que é super importante isso que a gente está falando, né, Adalberto, nesse sentido. E se tem uma pergunta, a gente continua aqui até... Não, a gente tem o limite do tempo aqui, né? Infelizmente. Eu poderia ficar falando aqui, né? São vários benefícios e que todos esses estudos, né, eles tragam benefícios, né, para a nossa saúde, a saúde de todos. Muito obrigado, Ricardo, e um bom dia. Obrigado, querido. Valeu. Tudo de bom. Abraço. Esse é o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mara Nogueira assume agora a sessão das 8 com muita música boa para você. Quer ver e rever? Só ir lá no nosso site e conferir tudo aqui no Jornal Rádio Universidade, que volta amanhã com mais informações. Até lá.
Até lá, Adalberto Júnior, a gente se encontra já aqui no Sessão das 8. É só ficar ligado e aguardar. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal